Welcome to our review lesson 1 and 2. Essa é a nossa primeira revisão do curso básico. E durante as revisões vocês vão ver que foram separados alguns tópicos, principalmente tópicos gramaticais que são mais sensíveis e às vezes precisa de uma dica, de uma explicação um pouquinho mais detalhada. Então eu separei sempre aqueles que são os tópicos mais importantes e estruturais para que a gente possa ver durante as aulas de revisão. E essa é a nossa primeira revisão da semana 1 e 2, onde a gente viu bastante coisa. Vamos lá? E como não poderia ser diferente, nós vamos iniciar a nossa revisão apresentando o verbo to be, para quem não conhece, ou para quem estudou há muito tempo, relembrar o verbo to be, esse que é o verbo mais importante, o verbo mais utilizado da língua, aquele que é o primeiro que nós aprendemos, né? Ele é utilizado tanto como verbo principal, como verbo auxiliar, nós vamos ver mais para frente várias construções onde o to be aparece, e ele é muito simples, tá? É um verbo que se apresenta em 3 formas distintas. Isso, e se tratando de língua inglesa, é considerado abundante, porque a maioria dos verbos não tem, né? A maioria tem 2 formas, e existem aqueles ainda que só tem uma forma. Então, o verbo to be, ele tem 3 formas. Então, ele é um verbo diferenciado. Essas 3 formas, elas são distribuídas entre as pessoas pronominais da seguinte maneira: o am, ele é exclusivo da primeira pessoa, I. O is, ele é para a terceira pessoa do singular, he, she e it, ou qualquer sujeito singular. E o are, ele fica com as pessoas do plural, né? You, we, they, e também com qualquer sujeito plural. Uma outra característica interessante do verbo to be é que ele é utilizado para as coisas mais fundamentais em uma conversa, né? Idade, quem somos, como estamos e etc. E é interessante também a gente perceber, se vocês observarem o quadro que está ao lado, a diferença, né? Eu coloquei só para que vocês vejam a diferença. Em inglês, o verbo ser e estar, que é o to be, né? O único verbo que representa 2 coisas, ele tem só 3 formas, am, is, are. Na língua portuguesa, se eu fosse colocar esse verbo flexionado para cada um dos pronomes, olha quantas formas eu teria, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. 6, mais o verbo estar, né? Eu estou, estás, está, estamos, estais, estão. 12 formas. Então, olha a simplicidade do inglês. 3 verbos, 3 formas verbais correspondem ao que 12 formas verbais em português representam, tá bom? Então, assim, isso é só para você ter uma ideia da simplicidade que é estudar o verbo to be. Uma outra coisa interessante com relação aos verbos é que isso é bem diferente do português. Os verbos apresentam sempre 3 formas: uma afirmativa, uma negativa e uma interrogativa. A forma afirmativa ela é bem simplificada, é simplesmente o sujeito e o verbo. Na forma negativa, falando especificamente do verbo to be, para que a gente forme a forma negativa, basta que nós coloquemos a partícula not, que é um não, né, após o verbo to be. Então, I am vai virar I am not. You are not. He is not. E assim por diante. Coloquei o not, fechei. Forma negativa do verbo. Existe a forma contrata, né, que é a contração, a junção deles, né, am not, aren't, isn't e assim por diante. No livro vocês têm maiores detalhes sobre essa forma, né, como é que a gente faz essa junção. E a terceira forma é a forma interrogativa, que na língua portuguesa é feita apenas através da entonação, mas no inglês existem alguns recursos. No caso do verbo to be, ele vai ficar sempre anteposto ao sujeito da frase, seja esse sujeito um pronome ou um objeto, um substantivo qualquer, tá bom? Então, I am vai virar am I. You are you. He is he. E assim por diante, tá? Então é muito simples, tá? É muito simples, basta que você preste um pouquinho de atenção que você vai ver que não tem erro. Aqui nós temos algumas frases para vocês entenderem melhor. Então, hi, how are you? Oi, como vai você? Então a gente tem assim, o sujeito you, como é uma pergunta, o verbo to be vem antes. Então, hi, how are you? Segunda pergunta, how old are you? Mesma coisa, o verbo vem antes do sujeito. Mike is at school now.
Mike is, ele, né? He is. Então, a gente tem o verbo to be correto de acordo com o sujeito he. Is Mike at school now? Uma pergunta. Então, existe aí a inversão do verbo to be com o sujeito, formando assim a interrogação. E Mike is not at school now, formando a forma negativa. Fácil, né? Verbo to be é muito fácil. Aproveite os exercícios e treine bastante que você vai ficar craque. Segundo tópico importante na nossa lição de revisão é a questão dos pronomes, né? Os pronomes, principalmente os pronomes pessoais, o personal pronoun. Então, o que a gente tem aí? Eu coloquei os que aparecem na nossa lição, né? Que são subject pronoun, que são aqueles utilizados antes do verbo, e os object pronoun são aqueles utilizados após o verbo. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque alguns parecem se repetir, mas na verdade é que eles têm a mesma forma. Então, se você tiver que colocá-los na mesma frase, não tem problema. O que vai ditar qual é a função dele é a posição que ele aparece na frase. Então, na lista dos subject pronouns, a gente tem I, you, he, she, it, formando o singular, e we, you e they, formando os plural. Com relação aos objects, que são aqueles que vão após o verbo, sempre após o verbo, eu tenho me, you, him, her, it. Repetindo aí, ó, o it ele aparece tanto como subject como object e o you também, tá? E no plural a gente tem us, you e them, formando a lista completa dos personal pronouns. Interessante, né, que eu acho que vocês já perceberam, o you ele aparece tanto na forma singular como plural. O que vai determinar se a frase é singular ou plural? É o complemento. Tá? Então, sempre prestando muita atenção no complemento para saber se é uma frase no singular ou no plural. Vamos aos exemplos. We are here with you. Então, nós estamos aqui com você. Please call me. Esse me aí, por favor, me ligue. E I like them. Eu gosto deles ou delas. Ok? E para fechar nossa revisão, nós temos aí os demonstrativos, que são pronomes utilizados para justamente apontar as coisas. Eles também são divididos em singular e plural, e é muito interessante que eles estão relacionados a uma questão de ponto de vista, lugar mesmo, tá? Aquilo que está mais perto e aquilo que está mais longe. Então, eu vou falar do this e that, que são os singulares, né? O this é is, esse, essa, enfim, para aquilo que está mais perto. O that é usado para quando estiver mais longe. O plural de this é these. Então, mesma coisa, a lógica é a mesma. Diferença que agora eu não estou falando de um único objeto, e sim de mais que um. E o plural de that é those, que é usado também para os objetos que estão longe. E finalmente here e there, aqui e lá, mesma lógica. Here, perto, there, longe. Vamos aos exemplos. Those students are late. Aqueles alunos estão atrasados. Here's the English book. Aqui está o livro de inglês. This is my favorite t-shirt. Esta é minha camiseta favorita. E this car are old. Esses carros são velhos. Tá? Então, observem que o pronome está correspondendo corretamente ao verbo para que seja pronome no plural, verbo no plural, pronome no singular, verbo no singular. Ok? Bom, gente, essa foi a nossa primeira revisão. É sempre assim, um pouco rápido, mas no livro existem muitas explicações, exercícios, exemplos, áudios. Você tem que explorar bem o seu material, porque aqui é só um momento para dar aquele último sprint antes da chegada, né? Então, assim, aproveite, utilize todo o tempo que você puder para treinar. Não faça uma única vez, faça 2, 3, ouça 1, 2, 3 vezes, cante as músicas, tente aproveitar ao máximo esses momentos, né, de explorar a sua voz, grave seus áudios, repita. É só assim que a gente consegue ir fazendo com que a nova aquisição da língua, ela faça parte da nossa rotina e o aprendizado seja realmente efetivo. Eu vou sempre falar sobre isso, porque é assim que a gente aprende e não tem outra forma. Não existe milagre, a não ser vontade e dedicação, ok? Thanks for watching, see you soon, e a gente se encontra na próxima revisão.